Salve quebrado, sou o Daniel Jr. e bem, hoje eu vim aqui tentar explicar a grande guerra de diss que tá rolando na cena gringa, a cena dos Estados Unidos, a cena americana de rap. Bem, nessa altura do campeonato vocês devem saber que essa treta está existindo lá na gringa, porém deve estar confuso para alguns de vocês. Eu não gravei no início da treta porque eu estava doente há 3 semanas atrás quando isso começou. Porém agora a situação se escalou muito e eu venho acompanhando desde o início, eu tô vendo as coisas, né, tanto da gringa e também aqui no Brasil eu acompanho um canal chamado Gerson Saldanha. É um cara que tá gravando todos os vídeos explicando as diss e tudo mais. Tá legal, tá interessante acompanhar por ele. Bem, tudo isso começou na música do Drake com participação do J. Cole. O nome da música é First Person Shooter. E eu vou pedir para você, desde já, não se incomodar com a minha pronúncia das músicas, porque eu não falo inglês, então eu vou pronunciar errado, mas vocês vão entender, calma. E bem, nessa música, basicamente, o Kendrick e J. Cole ficam se perguntando quem é o maior de todos os tempos, quem seria o maior rapper de todos os tempos, né? Então nessa música eles falam que são maior que o Super Bowl, o Drake fala que ele não é o número 3 nem o número 2, que ele é o número 1 e que tá a um passo atrás do Michael Jackson. E tem uma parte que o J. Cole cita o Kendrick, porém não foi tanto um ataque. Ele tá falando ali que é o maior, ele fala, será que é o K-Dot, que seria o Kendrick? Será que é o Drake? Ou sou eu? Então, essa música é basicamente isso, eles falando que são o melhor várias vezes, e a música termina com o Drake falando várias vezes, seguidamente, tenta me superar, entendeu? Falou várias vezes. E pra quem não sabe, sempre rolou uma rivalidade entre o Kendrick e o Drake. Sempre quando era apontado os maiores rap da cena, sempre era o Drake, porque ele é um cara que consegue vender mais, então ele é o mais famoso de fato. E o Kendrick, que é simplesmente um dos maiores letristas que já existiu no rap. Então, esse comparativo já foi feito milhares de vezes. Pra você ter uma noção, teve uma vez que foram entrevistar o Obama e perguntaram pro Obama, e aí, quem? Kendrick ou Drake? But if Drake and Kendrick Lamar got in a rap battle, who do you think would win? Gotta go with Kendrick. E o fato dos dois serem brigados há muito tempo, os dois é brigado desde a época da música Control, onde o Kendrick vai lá e ataca um monte de rap da cena, o clima cada vez fica mais tenso. Então é como se existisse vários ataques velados. Praticamente quase toda vez que o Drake fala que ele é o maior, de alguma forma ele tá atacando o Kendrick, e o Kendrick vice-versa. Quando ele fala que ele é maior, ele tá atacando o Drake. Então toda vez que é citado esse bagulho de ser o maior, é quase um ataque diretamente, porque sinceramente, nesses últimos anos, foram os dois que competiram. E bem, passou um tempo dessa música, e o Metro Boomin e o Futuri resolve soltar um álbum colaborativo, e nesse álbum tem vários rivais do Drake. Sério, parece que o Metro Boomin e o Futuri fizeram uma listinha de todo mundo que não gosta do Drake, e parece que eles foram na casa de cada um de carro falando, e aí, vamos atacar o Drake, bora? Então, tipo, nem todo mundo que está no álbum atacou o Drake, então nem todas as músicas têm ataque ao Drake, mas todo mundo que está no álbum praticamente tem algum problema com o Drake pessoalmente. E esse álbum saiu em 2 partes, né? Então saiu a primeira parte e a segunda. E na primeira parte tem uma música do Futuri, o Metro Boomin e o Kendrick Lamar. Então vamos falar dela. Na música Like That, o Kendrick vai lá e ataca diretamente com todas as palavras, deixando claríssimo, ataca o Drake e também o J. Cole. Então o Kendrick fala, foda-se essas indiretas, First Person Shooter, citando literalmente a música do Drake. E o Kendrick fala coisas muito pesadas, tipo, eu espero que eles venham com 3 armas, foda-se o rap, eu ataco até o Melly Mel. Mas o verso mais marcante é o verso Motherfuck Big Three, nigga, it just big me. E existe várias traduções para essa parte, por isso que eu falo inglês, mas em uma tradução minha aqui, ele fala basicamente, foda-se os Big 3, né, os grandes 3, só existe o Big Eu, o grande eu. Então, foda-se o top 3, só existe o top eu, o grande eu. E bem, vocês lembram que na outra música o Drake falou que ele estava a um passo do Michael Jackson? Aqui o Kendrick fala, Prince sobreviveu ao Michael Jackson, ou então Prince superou o Michael Jackson. As duas traduções tá válida.
Então, o Kendrick citou uma das rivalidades do Michael Jackson, que é o Prince, que é tão bom quanto, porém não ficou extremamente famoso, mesmo não dando para distinguir quem é melhor ou não. E bem, são poucos segundos de diss, mas tem muita coisa, e o Kendrick termina falando assim: para todos os seus cachorros sendo enterrado, esse aqui é o K, armado até os dentes, ele vai ver o cemitério dos animais. E pra quem não sabe, o nome do último álbum do Drake era Para Todos os Cachorros, então ele fala que ele é um grande cachorro, entendeu? E bem, uma semana depois mais ou menos dessa música, o J. Cole fez uma diss, porém o J. Cole excluiu a diss dele e pediu desculpa. Então eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou gravar a parte do J. Cole, vou editar e vou soltar. Vai passar alguns dias, eu vou editar o vídeo no YouTube e cortar essa parte do J. Cole, pô, porque ele apagou a música, então eu vou pagar a parte dele, eu acho justo. Então, se você tá assistindo esse vídeo e eu tô explicando a parte do J. Cole, você comenta, eu vim antes de ser apagado. E eu vou deixar essa parte aqui pra todo mundo que assistiu o vídeo e ver que eu vou pular a partir de agora, ver que eu apaguei alguma parte que era a parte do J. Cole. Aí você vai entender e vai falar, gente, eu cheguei e já tava apagado. E não vem reclamar comigo, reclame com o J. Cole. Enquanto essa diss do J. Cole rolava, o Drake ele foi para um palco, né, tava cantando, fazendo show, e ele parou o show para falar alguns segundos, falando que ele é o maior de todos os tempos, e ninguém vai tirar isso dele, e tudo mais, e basicamente foi lá e cantou a sua música, Pai Pum. I'm 10 fucking toes down in Florida, anywhere else I go, and I know that no matter what, it's not a nigga on this earth that can ever fuck with me in my life, and that's how I want you to walk out of here tonight. E alguns dias depois, o J. Cole também foi fazer um show, e nesse show ele vai lá e surpreende a todos, falando que ele vai apagar a diss e pedindo desculpa pro Kendrick, falando, pô, vocês consideram o Kendrick um dos maiores de todos os tempos? É, eu também, pai pum. Falando essas coisas assim, né? E foi lá e apagou a música mesmo, a música não está mais no ar, por parte do J. Cole, obviamente que não consegue achar. How many people think Kendrick Lamar is one of the greatest motherfuckers to ever touch a fucking microphone? I mean, I pray that my nigga really didn't feel no way, and if he did, my nigga, I got my chin out. Take your best shot, I'm gonna take that shit on the chin. E bem, isso repercutiu muito mal pro J. Cole lá na gringa, porque tipo assim, lá na gringa não é igual o cenário daqui, lá na gringa se você começa uma diss, é uma parada muito séria, então não é um bagulho que rola diss toda hora, porque diss movimenta muito a cena, mas eles falam que diss tem que levar a sério. É igual o drill do trap, né? Aqui no Brasil nós vai ter drill pop, tá ligado? Drill, pô, lá não, lá é coisa séria, então se você for cantar esse ritmo musical, ou então se for fazer diss, tem que levar a sério. Então a partir do momento que o J. Cole apagou a música, ele tá sendo considerado um bundão por várias pessoas. E bem, começou a sair alguns indícios que o Drake iria responder sim o Kendrick e que estava preparando uma diss e que já tinha gravado uma diss. Alguns rappers lá próximo a ele falou que ouviu a diss e tudo mais e que a diss iria sair. Mas você lembra que eu falei que o álbum do Metro lá era duas partes, ou do Metro com Future? Então saiu a segunda parte. E lá tem mais duas diss, uma do A$AP Rocky e uma do The Weeknd. Mano, o The Weeknd entrando na treta pra soltar diss do rap, pô, pelo amor de Deus. Então, antes de chegar aqui a diss do Drake, eu vou explicar essas duas diss aqui, certo? E basicamente vamos começar pelo A$AP Rocky, onde tem A$AP Rocky, Future e Metro Boom. E bem, a parte do A$AP Rocky tem várias indiretas, né? Mas a parte que é certeza que é pro Drake é quando ele fala assim: esses manos, juro que as vadias deles são as mais gostosas, eu acabei pegando a pior. Esses manos todos sentimentais por causa de mulheres. Que foi? Você tá magoado? Algo assim? Eu comi antes de você nascer, filho. O fraco fudeu primeiro, filho. E bem, essa parte que eu li é a tradução crua da música, porém existem alguns trocadilhos nesse verso que você só vai entender se você saber da língua inglesa, porque quando ele fala filho, ele não tá falando filho só chamando Drake de filho, saca? Ele tá falando tipo de filho, então dá a entender que, ó, eu peguei primeiro filho, antes de você nascer filho. Então entende que ele tá falando da Sofia,
Então é muito difícil de explicar esse trocadilho porque só o americano vai entender. E não é só questão da língua, e sim questão do contexto. Para quem não sabe, já rolou várias especulações na mídia que o filho do Drake não seria dele, sim do A$AP Rocky. Então quando o A$AP Rocky cita essas palavras de filho, preguei primeiro, antes de você nascer, filho, ele dá tudo o que a mídia fala. Então basicamente essa especulação, a partir do momento dessa diss, vai rolar ainda mais. Então o A$AP Rocky deu a entender que pegava a mãe do filho do Drake primeiro, e deu a entender também que o filho do Drake não seria do Drake, e sim dele, seria do A$AP Rocky. E bem, o A$AP Rocky também cita esse último álbum do Drake, onde ele foi atacado na diss. Ele fala assim: ouvi dizer que você lançou a sua última merda, engraçado como ela simplesmente apareceu e desapareceu. Então ele tá falando assim: eu ouvi dizer que você lançou seu último álbum, e é engraçado que ele apareceu rápido e sumiu rápido, ele apareceu e desapareceu, ninguém liga mais. E bem, eu poderia aqui ficar horas e horas e horas falando da treta do A$AP Rocky e Drake, porque tem muita coisa, dá um vídeo todo. Mas como o vídeo tá longo, vamos pular para a próxima diss, a diss do The Weeknd. Então vamos lá. Na música Auto Myself, que tem a participação do The Weeknd, lembrando, o The Weeknd participou de algumas músicas nesse álbum, então essa não é a única. Ele vai lá e canta um ataque sutil direcionado ao Drake, o que todo mundo tá falando, né? E a parte que o The Weeknd ataca o Drake com a voz angelical e sutilmente, essa parte aqui, então, abre aspas pro The Weeknd. Eles nunca poderiam insultar os meus irmãos, baby. E um detalhe importante que eu tenho que apontar logo na primeira linha é a palavra eles, no plural. Então, tipo assim, não é ele, é eles, que tá falando do ghostwriters do Drake. Então tá falando assim: os seus escritores fantasma nunca poderão insultar os meus irmãos. Então, tipo assim, esses caras que escrevem as músicas pra vocês, ele nunca vai conseguir insultar eu, Metro Boomin, Futuri, Kendrick, entre outros, né, quando fala meus irmãos. E o The Weeknd continua falando assim: quando eles tiveram as suas coisas vazadas, eu agradeço a Deus por nunca ter assinado a minha vida toda. Então aqui o The Weeknd tá falando sobre a questão de assinar com a gravadora do Drake. Pra quem não sabe, os dois teve um momento ali que era um pouco próximo, né? Então os dois apareciam em foto junto e rolou um boato assim, né? Que o The Weeknd poderia ir pra gravadora do Drake, só que o The Weeknd não foi. E ele agradece a Deus por isso. Mas continuando, o The Weeknd fala: e nós nunca conversamos muito. Não, 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 não. Eles são atiradores fazendo TikTok. Fez a gente dar risada dentro da Lambo. Então tá falando o quê? Tipo assim, nós nunca conversamos muito, então tipo assim, eu nunca tive tanta proximidade com você quanto as pessoas pensam. E você é um gangsta, você é um atirador e tá fazendo TikTok, fazendo dancinha pro TikTok, música pro TikTok, tá ligado? E aí o The Weeknd termina falando que ele tá dentro da Lamborghini dele, dentro da Lambo, dando risada. Então é isso que nós temos de ataque do The Weeknd para o Drake. Mas agora vamos à diss do Drake, que ela não foi lançada oficialmente, ela é uma diss vazada. E bem, ela é muito recente ainda, pra mim aqui não tem nenhum dia. Então, basicamente, vamos lá falar sobre ela. E bem, obviamente, os primeiros ataques da música do Drake é direcionada ao Kendrick Lamar, onde ele fala assim: você é grande, pisando com um 37 masculino. Então, basicamente, o Drake tá fazendo a mesma coisa que o J. Cole fez, só que de outra maneira, zombando da altura do Kendrick, né? Falando, como é que você quer ser grande? Você usa 37, e todo mundo sabe que conforme você é menor, você usa tamanho de tênis menor. Então, quando ele fala 37, ele tá falando indiretamente da altura do Kendrick. O Drake também cita alguns cantores pop que o Kendrick fez um feat, né, uma colaboração. Então cita Maroon 5 e também a Taylor Swift, falando tipo assim, vai lá fazer seus rappers lá com esse pessoal pop, né? Maroon 5 need a verse, you better make it witty. Then we need a verse for the Swifties. Top say drop, you better drop and give them 50. E Drake continua: pirralho, calha a boca. Você não está em nenhum top 3, nenhum Big 3. E Drake fala: SZA eliminou você.
Travis eliminou você. Savage eliminou você. Então o Drake tá falando que tanto a SZA quanto o Travis Scott, também o 21 Savage, superaram o Kendrick. Pipsqueak, pipe down, you ain't in no big three. SZA got you wiped down, Travis got you wiped down, Savage got you wiped down. Like your label, boy, you in a scope right now. E bem, vocês estão lembrando aquela parada que eu falei do Michael Jackson, do Prince? Bem, o Drake vai lá e fala, o que que é um príncipe para um rei? Então o Drake tá falando, o que que é um príncipe? O Prince, né? Príncipe. Para um rei, né? Que querendo ou não, o Michael Jackson é o rei do pop. Então o que que é um príncipe para um rei, Kendrick? Qual foi? Tá maluco? What the fuck is this, a 20v1, nigga? What's a prince to a king? He a son, nigga. E o Drake também fala, mano, que porra é essa? 20 contra 1? Ele tá falando o quê? Que tem mais de 20 rap atacando ele e ele é um só, entendeu? E logo após isso, o Drake ataca o Metro Bomb, falando, Metro, cala a boca, faça um beat. Metro, shut your whole ass up and make some drums, nigga. Então isso foi uma espécie de Metro Bomb, você tá falando o quê, mano? Seu trabalho é fazer beat, faz o beat. E agora vem a parte onde ele cita o The Weeknd, o Abel. Pra quem não sabe, Abel é o nome do The Weeknd. Bem, ele fala assim, Cash gastando o dinheiro do Abel. Aqui enganado. E bem, eu li uma tradução que ficasse mais fácil para vocês, mas na versão inglesa ele fala Abel Bread, então ele tá falando ali pão de Abel, e Abel parece muito o nome de um pão. E esse Cash é um empresário e também sócio do The Weeknd, que tem uma gravadora junto do The Weeknd. Então quando ele fala gastando o dinheiro do The Weeknd, ele tá falando que esse cara tá roubando o The Weeknd. Então no final ele fala, aqui enganado. Então falando tipo, mano, você tá sendo enganado, o cara tá te roubando. E bem, depois o Drake ele volta a atacar o Kendrick e cita o J. Cole, falando assim, eu não me importo com o que o Cole pensa, com o que o J. Cole pensa. Aquela merda do Dot, do Kendrick, foi fraca pra caralho. I don't care what Cole think, that Dot shit was weak as fuck. Champagne tripping, he is not fucking easing up. Nigga calling top to see a top, want a piece of up. Então ele cita o pedido de desculpa do J. Cole, falando, foda-se se o J. Cole pediu desculpa ou não. Não me importo com o que o J. Cole pensa. E chama a diz do Kendrick de fraca. Bem, na música tem muito mais coisas, lembrando, é uma desvazada, provavelmente nem tá tão completa assim, e talvez o Drake esteja até fazendo outra, ou não sei, talvez ele esteja pedindo pra alguém fazer outro. Lembrando, o Drake ele já usou muito ghostwriting, não tô fazendo julgamento de valor, mas nós tem que começar a considerar isso. E bem, eu gostei da diss do Drake mesmo tendo ouvido poucas vezes, não faz 24 horas que saiu a diss. Então assim, eu estou aqui tentando entender ainda, até porque eu não falo inglês. A minha ofensiva de 70 dias no Duolingo não me deixa experiente o suficiente para entender uma música de rap. E bem, essa treta vai continuar, na real já continuou, porém eu não vou falar nesse vídeo. Mas eu vou deixar aqui avisado que o Rick Ross fez uma diss pro Drake. Eu vou analisar essa música aqui, porém depois esse vídeo tá muito longo e eu tô pensando em soltar essa diss do Rick Ross só para os membros. Então já virem membro, provavelmente eu vou soltar só para membro, ou talvez eu vou ver se esse engajamento desse vídeo aqui for muito alto mesmo, aí eu solto aqui para todo mundo. Se não, eu vou soltar lá no membros só para quem é membro do canal. Então vire membro, é baratinho e você ajuda o canal. E um lembrete aqui para quem não me conhece, eu tenho dislexia, então foi muito difícil gravar esse vídeo, inclusive tem alguns erros ali, erro de plural, erro de acentuação, que na minha fala eu falo e eu esqueço tudo isso, porque na minha cabeça não consegue processar essas paradas, entendeu? Então, é nóis, agradece, falou!